Paulo Marinho é gerente executivo de Águas Profundas da Petrobras. Ele participa da ROG 2024 e vai falar um pouco para a gente sobre a revitalização da Bacia de Campos. Esse é um negócio de 22 bilhões de dólares, né, só no período de 2024 a 2028, que ainda pode ser revisto, pelo que eu entendo, no próximo plano estratégico, não é isso? Explica um pouco para a gente, Paulo, o que é esse projeto de fato e em que fase ele está? Perfeito, Fernanda. Primeiro, agradecer, o convite. É um prazer estar aqui conversando sobre a renovação da Bacia de Campos. Nós usamos esse termo renovação, programa de renovação, da Bacia de Campos. Falando brevemente o que é e qual a importância dele. Nós estamos fazendo, nesse ano de 2024, 50 anos da descoberta da Bacia de Campos. Então foi a nossa primeira grande operação offshore, na Petrobras e no Brasil. Começamos ali descobrindo águas rasas na década de 70, depois na década de 80 descobrimos os grandes campos gigantes, de águas profundas, desenvolvemos uma série de tecnologias, recebemos um primeiro prêmio OTC em 91, com o início de produção do campo de Marlim. Depois seguimos, e após 20 anos ou até 30 anos de produção desses campos, a gente agora está numa etapa que a gente chama de revitalização da Bacia de Campos, revitalização desses grandes campos de águas profundas, tá? Então, de fato, é um programa que ele é extenso, ele engloba todos os grandes campos de águas profundas, da Bacia de Campos, e a gente realmente tem previsto 22 bilhões de dólares nesse PE, 24, 28, e como você disse, a cada período nós renovamos esses valores, pode ser que altere um pouco para mais, um pouco para menos, mas a ordem de grandeza são esses volumes realmente de investimento. Tá? Eu imagino também que todo esse processo vai se estender além do plano estratégico, né? A gente pode esperar uma revitalização de longo prazo? Como que seria isso? Exatamente isso, Então a gente olha, o nosso planejamento estratégico abrange 5 anos, então 24, 28, estamos em revisão e em elaboração do nosso plano 25, 29, mas de fato é um programa de mais longo prazo. Então o que nós chamamos de programa de renovação da Bacia de Campos engloba todas as concessões e todos os campos de águas profundas. Dentro desse período, até 2030, vou aprofundar um pouquinho até 2030, a gente está falando de vários grandes projetos de revitalização, como o de Marlim, que nós estamos em franca implantação. No ano passado entramos com 2 unidades novas, o Anna Nery e o Anita Garibaldi, 2 unidades novas. Nós estamos com um FPSO ancorado no campo de Jubarte, Parque das Baleias, com o projeto integrado Parque das Baleias, o grande projeto. Devemos iniciar a produção de forma antecipada agora, ainda no ano de 2024. E nesse prazo até 2030, estamos falando de 3 novos FPSOs nos campos de Albacora, de Barracuda, Caratinga e no polo de Marlim Sul e Marlim Leste. E estamos concebendo outros projetos de outros campos também após esse período. Você pode adiantar para a gente um pouco quais seriam esses campos? Nós temos estudos em andamento ainda no campo de Jubarte, talvez uma segunda etapa no campo de Jubarte. Temos estudos em andamento no polo de Roncador, na concessão de Roncador. Temos estudos em andamento me fugiu aqui, mas tem um outro polo também grande, que a gente está com concepção. E aí não seria talvez nenhuma área de renovação, mas também áreas exploratórias, que nós temos também dentro da Bacia de Campos, e a gente aproveita esses grandes projetos de revitalização para desenvolver essas novas áreas de pré-sal que a gente tem descoberto dentro da Bacia de Campos. Bacana, então é Bacia de Campos por muito tempo ainda, né? É Bacia de Campos por muito mais do que 50 anos, A gente está falando aqui de extensão dessas concessões, das grandes concessões já formalizadas pela ANP até 2048 e até 2052, algumas delas. Agora, a gente pode também imaginar uma Bacia de Campos de longo prazo e com grandes volumes,
ou a tendência é que as próximas revitalizações percam um pouco a eficiência, a produção caia? A gente, quando nós falamos, né, do contexto de Campos Maduros, o contexto de Campos Maduros é um contexto bem diferente de Greenfield, né, de campos novos. Então nós estamos falando aqui de concessões que têm seu declínio natural de produção já bastante acentuado, e esses grandes projetos, que não são só substituição de grandes infraestruturas, mas estamos falando aqui de sísmicas 4D sendo, né, implantadas, de interligação de novos poços nas unidades existentes, e estamos falando muito de extensão da vida produtiva das unidades atuais. Então, quando lá na concepção do projeto original nós imaginávamos 20 anos de produção de uma unidade de produção, agora a gente está, né, antecipando essas análises, colocando novos investimentos para estender a vida produtiva e vida útil dessas unidades. Então, de fato, é um conjunto de atividades que, nesse cenário de queda de produção de Campo Maduro, nossa expectativa é tanto suplantar essa queda, como também ter um certo crescimento de produção ao longo dos próximos anos. Quando você fala de um possível crescimento da exploração, também associado à revitalização, teria já algum tipo de sinalização de existência de novas reservas na Bacia de Campos? Então, nós não temos ainda, nós temos áreas, né, adquiridas, áreas exploratórias na Bacia de Campos, e estamos implantando os nossos programas para, de fato, descobrir novas produções e, a partir daí, desenvolver no escopo desses grandes projetos. Então, tem toda uma estratégia para a gente explorar essas áreas e aproveitar o desenvolvimento desses projetos para conectar essas áreas nessas unidades de produção da Bacia de Campos. Agora, isso tende a ser mais no curto e médio prazo, né? Até porque vocês têm essa concessão por um tempo limitado. Aí vai depender muito de cada área, mas a nossa expectativa é que, de fato, a gente trabalhe nesses planos de descoberta num espaço de tempo curto, para que, de fato, a gente consiga aproveitar a concepção desses grandes projetos que estão em ou concepção ou em implantação. Então, de fato, você tem razão. Nós temos, não vou chamar de pressa, mas nós temos necessidade de agilidade para que isso tudo case com a nossa estratégia de revitalização. Entendi. Paulo, me corrija se eu estiver errada. Vocês têm hoje Marlim, Albacora, Barracuda Caratinga, Jubarte, tem mais um. Marlim Sul, Marlim Leste. Pode dar para a gente um cronograma? Como que estão as atividades de revitalização nesses campos? Tá. Começar por Marlim. Marlim foi o nosso maior projeto de revitalização já concebido até o momento. O maior do mundo em termos de número de atividades, né, e de escopo. O projeto de Marlim nos possibilitou a extensão da concessão até 2048 e já temos 2 novas unidades de produção implantadas. Nesse projeto, nós substituiremos 9 unidades de produção por 2 unidades de produção. Então, é um sistema submarino muito grande para permitir essa conexão. Esse está em franca implantação. Jubarte, né, Parque das Baleias. O projeto integrado Parque das Baleias também tem um FPSO novo que vai ser instalado. Esse FPSO é chamado Maria Quitéria. Ele já está ancorado em águas capixabas da Bacia de Campos. Então está lá no estado do Espírito Santo. E nós vamos iniciar a produção até o final do ano, nesse ano ainda de 2024. Os FPSOs seguintes, né, são Albacora, Barracuda Caratinga e Marlim Sul, Marlim Leste. Barracuda Caratinga, nós estamos em processo de contratação. O Albacora, nós não tivemos êxito em primeiro processo e devemos seguir e ir para a rua, né, brevemente para uma nova tentativa de contratação do FPSO. E Marlim Sul, Marlim Leste também nós vamos iniciar esse processo de contratação também brevemente. Teve uma empresa que apresentou proposta para Barracuda Caratinga, né?
Está avançando a negociação com ela? Eu não sei detalhes da negociação, mas sim, está viva a negociação e seguimos otimistas. Perfeito. Então, são 5, se eu não me engano, grandes projetos que devem demandar muitos equipamentos ainda. Sim, os processos de contratação, eles correm, né? Todos eles, então são projetos que o escopo deles exigem uma atividade intensa de fornecimento de materiais submarinos, muito material de poço e o próprio FPSO, que é uma estrutura muito robusta. Todos esses equipamentos, né, são instalados através de muitos serviços, né? Então, de fato, sim, são projetos que vão demandar ainda uma série de contratações a ser executadas. Muito no mercado interno ou misturado? Tem um mix, né, de mercado interno com mercado externo, mas eu diria que nós temos um esforço enorme, grande, né, para aumentar, né, nossa participação no conteúdo local e encontrar formas de garantir, né, a maior atividade possível no nosso ambiente do território nacional. O pré-sal, como que está uma possível revitalização do pré-sal também? Fernanda, essa é uma pergunta excepcional, porque, obviamente, né, em uma bacia, como a bacia de Campos, que não sei se todos sabem, mas foi a primeira bacia de águas profundas a ser colocada em operação no mundo, né? Nós temos muitos aprendizados. Então tivemos e construímos muito aprendizado e muita tecnologia para colocá-la em produção, e nesse momento a gente também utiliza do desenvolvimento de muita tecnologia para fazer a revitalização desses campos de águas profundas com muitos desafios. Então, olhar para o aprendizado da Bacia de Campos e aplicar esse aprendizado no pré-sal é um dos nossos grandes desafios e missões hoje. Então, eu diria para você que sim, né, todo esse aprendizado ele está sendo colocado lá no pré-sal, na Bacia de Santos, e a gente já planeja e já pensa na revitalização com bastante mais tempo de antecedência do que na Bacia de Campos. Vocês têm as novas tecnologias a favor, né? Desculpa. Vocês têm as novas tecnologias a favor, né? Estão sendo lançadas muitas tecnologias de eficiência e extensão de prazos das plataformas. Eu imagino que isso ajude também, que vai ajudar ainda mais no pré-sal, né? Sem sombra de dúvidas. E a gama de tecnologias, ela abrange assim, um nível, diversas áreas, né? São tecnologias que se aplicam tanto a topside, ou seja, as unidades de produção, como muitas tecnologias se aplicando aos sistemas submarinos, assim como poços. Então, todas essas tecnologias, esse mix, certamente vai ter muito valor na revitalização do próprio pré-sal, iniciando ainda com mais antecedência. Eu lembro de ouvir muita gente falar que um dia toda a produção geral da indústria de petróleo seria submarina. Essa ideia ainda é real? O que a gente pode pensar de tecnologia, de revitalização, por exemplo, que não existe hoje? Pergunta bastante interessante. Eu diria que não. Eu acho que depende muito das bacias, né, distribuídas no mundo como um todo. Certamente, quando a gente olha para o nosso ambiente brasileiro, sim, né? No nosso ambiente brasileiro, a nossa visão é que as bacias marítimas elas têm volumes de petróleo muito mais significativos do que as bacias terrestres, né? Então, não vou responder de forma direta a pergunta no contexto mundial, porque depende muito, né, de cada área, mas no Brasil, sim, e é por isso que a gente, né, tem cada vez mais desenvolvido tecnologias para avançar em águas cada vez mais profundas em busca desse petróleo. Ao mesmo tempo, vocês estão encontrando alguma dificuldade no descomissionamento, né? É uma aprendizagem também. Você acha que isso pode atrapalhar o cronograma de revitalização? De que forma vocês estão lidando com isso? Perfeito.
Descomissionamento no volume que nós atuamos nesse momento é um grande desafio, não deixa de ser. Também temos aplicado muita tecnologia para a atividade de descomissionamento e nós incorporamos muitas análises de risco nos nossos projetos de revitalização, considerando as interfaces com o descomissionamento. Então eu diria que nós não esperamos ter um impacto significativo a ponto de colocar em xeque o nosso programa, o nosso grande programa de renovação da Bacia de Campos. É um ponto de atenção, mas um ponto de atenção que está controlado e nós estamos conduzindo da melhor forma possível. Não chega a atrasar o cronograma? As expectativas de produção não são alteradas por conta disso? Eu diria que sempre há riscos, né, de atrasos frente a esse grande desafio que é o descomissionamento, o recolhimento de muitas instalações submarinas. Mas, como eu disse, nós entendemos que está bem controlado e não coloca em risco o programa como um todo. E nós já planejamos os grandes projetos de revitalização considerando esse risco atual, né, do processo de descomissionamento. Você falou também da questão das licitações, né, de até agora Barracuda Caratinga e Albacora, que não aconteceram, sendo que Barracuda agora está em negociação. Nesses projetos também, essa dificuldade de licitar os FPSOs podem atrapalhar a produção, o cronograma dos projetos? Essa é uma pergunta excelente e a resposta é sim. Não tem dúvida de que a contratação nesses grandes projetos do FPSO é uma fase bastante importante e significativa para a entrada em produção e nós estamos controlando da melhor forma possível, envolvendo fornecedores da melhor forma possível, estudando estratégias de modelos de contratação também da melhor forma, né, para adequar esses modelos de contratação e ter um maior êxito, né, nos processos de contratação, assim como nós estamos também pensando em alternativas como, por exemplo, algum aproveitamento, estudo é análise, mas talvez até um aproveitamento de unidades que estão saindo do descomissionamento, talvez uma adequação dessas unidades para possibilitar algum tempo de produção frente a esse risco das contratações.